Meus queridos e amados irmãos e irmãs, como eu já disse aqui 1500 vezes, o evangelista São Mateus pretende responder à pergunta: quem é Jesus? E se a gente pega a última frase do evangelho de hoje, nos diz: prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos repetir? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. De novo. Isto aqui é uma grande profissão de fé, não é pequena. Eles estão prostrados, eles estão ajoelhados dentro do barquinho, estão professando verdadeiramente: Jesus é Filho de Deus. Toda a narrativa do Evangelho é um grande convite para que também nós cheguemos ao final professando, porque esta profissão de fé não é só da boca para fora. Dizer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, isso aqui vem carregado com toda a centralidade da nossa fé, da igreja, da nossa igreja. Verdadeiramente tu és Filho de Deus, o esperado, o Messias, o Salvador, aquele que morreu, que ressuscitou. Aqui está todo o credo que a gente reza na missa. É uma grande profissão de fé, e é o convite para que a gente chegue lá. Mas para chegar, a gente tem que começar no começo, aqui no início do Evangelho. Quem participou da missa domingo, a multiplicação dos pães, diz já que depois da multiplicação dos pães, Jesus então mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E depois ia rezar, orar no monte, a sós. Jesus então manda entrar na barca. A barca aqui significa a igreja, a comunidade. E vejam que esta barca, ela deve estar em movimento. Quando a gente de vez em quando vai para a praia, tomar banho ali, tomar banho de sol, aí está lá, a depender se for uma área de pesca, está lá um montão de barquinho amarrado na beira do mar, na praia. As ondas vêm e o bichinho só fica balançando. Aí ali está parado. Diz assim: barquinho, tu quer evangelizar? Aí ele faz com a cabeça balançando: quero não. Tu quer ser santo? Aí o barquinho faz: quero não. Quem só fica balançando, né? Tu quer fazer caridade, ser uma pessoa boa? E o barquinho só balançando: quero não. Não, o cristão está sempre em movimento. O cristão é aquele que está sempre saindo para outra margem, para ir ao encontro das pessoas, ao encontro da bondade, da justiça, do respeito, da caridade. Deus abençoe, te faça feliz. Então o cristão, curiosa, o cristão é sempre alguém o cristão é sempre alguém que está nesse movimento, não para. A água parada dá mosquito de dengue, minha gente. Olha nosso Mariano, nosso mascote. E Mariano é fiel, viu? Anda a noite todinha, mas na hora da missa está aqui. Então, o cristão está sempre nesse movimento, movimento do bem, não para. E é tão importante isso aqui, porque
quando a gente está nesse movimento, aí você perceba, de acordo com o Evangelho, não é qualquer movimento, não é um movimento abestado, desorientado de qualquer jeito. É um movimento que começa e que termina na obediência a Deus. Ele que disse aqui, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e fossem para outra margem. Não é uma movimentação desorientada, que onde você não sabe o que quer e nem para onde vai. Isso é coisa de abestado. Não, o cristão sabe de onde começa e sabe para onde está indo, porque existe uma ordem, existe uma voz de comando, que não é do padre, que não é de ninguém, é do próprio Jesus Cristo. É Ele que manda. E se nós aprendêssemos isso aqui, seria tão importante, porque às vezes, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a gente precisa estar sempre saindo, sempre ressignificando, porque quantas vezes a gente está preso aqui na nossa ruindade, no nosso pecado, preso nas nossas vontades, no nosso querer, nas nossas verdades, nas nossas frustrações. A gente às vezes fica muito preso, parado. A gente não faz esse movimento, porque a gente acaba não se colocando na obediência à palavra de Deus, mas a gente acaba obedecendo a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos medos, frustrações, decepções, ou seja lá o que for. E a gente acaba não avançando, não crescendo. A gente acaba não fazendo a vontade de Deus acontecer. Então, para a gente chegar no finalzinho do Evangelho, professando que verdadeiramente é o Filho de Deus, então a gente precisa começar pela escuta, pela obediência, e se colocar a caminho, ou se colocar no barquinho para outra margem. Primeira verdade. Depois, quem está neste movimento, quem está na obediência, precisa também compreender que dificuldades e tribulações sempre acontecem. O barquinho está em alto mar, já é noite, já é tarde da noite, e as ondas são contrárias, e o barquinho começa a balançar. Nós aqui não somos pescadores, mas podemos compreender tranquilamente. Existe algo mais frágil do que um barquinho pequeno, em alto mar, de noite, com vento contrário. Veja que existe ali uma fragilidade. É a nossa condição, porque esse tesouro de Deus se dá em vaso de barro, que somos nós. Para dizer também que na nossa caminhada de fé tem dificuldades, tribulações. O barquinho muitas vezes vai sacudir mesmo, na nossa vida pessoal, na nossa caminhada de fé, na vida familiar. Às vezes a barquinha sacode de um lado para o outro, que só Jesus na causa. E agora, José? Eu estou na obediência, eu estou fazendo a vontade de Deus, e essas dificuldades eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Humanamente a gente tem sempre a tendência para querer entender tudo como se fosse possível. E agora, o que é que eu faço? Porque eu posso simplesmente ficar paralisado, sem fazer nada, e a minha barquinha mais anda, viu? Ei, Jesus! E a minha barquinha pode afundar, ou senão eu sou chamado a refazer, ressignificar. Tu lembra da primeira leitura de hoje? Quem foi que fez a primeira leitura? Falou de quê, macho? Elias. E a brisa suave. Esse capítulo é bonito. Você pega lá o profeta Elias e a brisa suave. Elias está numa crise danada. A barquinha está sacudindo.
Crise. Ele chegou a pedir a morte. Profeta. Está no Monte Horebe, fugiu, está com medo, porque ele matou todos os profetas do Deus Baal. E agora Jezabel, que é a propagadora e defensora do Deus Baal, está querendo pegá-lo para cortar o pescoço dele. E ele está com medo da peste, escondido, fugindo. Senhor, tira minha vida. Está lá, esperando uma resposta de Deus. No tempo do profeta Elias, Deus se revela no trovão, no relâmpago, na tempestade. Isso é o normal da manifestação de Deus. E o profeta Elias está lá em crise, a barquinha sacudindo. E aí veio o trovão. Deus estava no trovão, sim ou não? Não. Veio vento, tempestade, chuva. Deus estava lá, sim ou não? Não. E agora? É porque às vezes a gente fica na mesmice espiritualmente falando. Às vezes a barquinha está sacudindo, dificuldade em casa, na vida pessoal, e a nossa espiritualidade, a nossa reza não passa de um Pai Nosso e um Ave Maria, que a gente é pirangueiro na reza, viu? Eita, meu Deus, a gente é pirangueiro na reza, reza pouco demais. Tem gente que só espalha o sinal da cruz na cara, reza um Pai Nosso, um Ave Maria, e acha que já está alimentado espiritualmente. Oh, meu filho, segura não, é muito pouco. E quando a barquinha está sacudindo, ei Jesus, precisa de um pouquinho mais para segurar uma família, segurar um casamento, segurar uma vocação na fidelidade. Precisa de um pouquinho mais. Tem que comer um anguzinho, meu filho. Não é só papinha não, não dá conta não, só papinha. Tem que comer uma coisinha, uma charquezinha com feijão, cuscuz e ovo, senão não vai. Então na nossa espiritualidade a gente fica nessa historinha de rezar pouco e ruim. E tem gente que nem reza. Aí o que é que vai acontecer com a barquinha? Vai afundar. Por que é que muitos casamentos afundaram? Porque falta Deus. Por que é que muitos jovens estão perdidos? Falta Deus. Por que é que o mundo, muita gente aí está no pecado? Falta Deus. Na primeira dificuldade, acaba-se tudo. Aí daqui a pouco está lá o profeta Elias. Aí veio uma brisa suave. Imagina o amanhecer lá no meu agreste, em Camocim, que nós estamos a 700 metros acima do nível do mar, no inverno de Camocim, de manhã. Eita, é muito bonito, como diz o sergipano, muito. Aquela brisa, a gente não enxerga nada. Toma conta ali, aquele friozinho gostoso, que você não tem nem vontade de sair de debaixo do abafa-peido. É, meu filho, é assim mesmo. Aí aquela brisa suave. Era o lugar que Deus se revelava na brisa suave, era o normal, sim ou não? Era não. E agora Deus se revelou para o profeta Elias na brisa suave, sim ou não? Sim. Era o normal? Não. Então se ele não estivesse atento, sensível, aberto ao novo, a refazer, ressignificar, ele tinha experimentado Deus, sim ou não? Não. Porque estava esperando a mesma coisa, rezar do mesmo jeito, rezar as mesmas coisas, aí não ia experimentar. E não estaria forte espiritualmente, não estaria alimentado espiritualmente, e certamente a barquinha ia afundar. Ou seja, meus queridos e amados irmãos e irmãs, dificuldades e tribulações sempre teremos, mas é preciso estar fortalecidos
no encontro, na oração com Jesus, com Deus. Então a barquinha está lá, mexe para um lado, mexe para o outro. Quem foi que se aproximou caminhando sobre as águas? Jesus. É normal, é corriqueiro, minha filha, caminhar sobre as águas. É a coisa mais normal do mundo, né? É não, meu bebê. Tu já pensou, se eu inventar de caminhar sobre as águas com esse bucho desse tamanho, o que é que vai acontecer? Vai afundar. Não, mas não sou eu com o bucho grande, não. Essa menina também com os ossos esqueletinhos dela. Se caminhar sobre as águas vai afundar? Vai, porque não é natural, não é normal, não é humano. É o que? É divino. Então quando o Evangelho diz que Jesus está caminhando sobre as águas, é para dizer que é coisa do alto, do divino, não é humano. Então é justamente esse do céu divino, no próprio Jesus Cristo, que vem caminhando em situações aparentemente não possíveis para a gente, que a gente está sempre querendo tomar posse de tudo, a gente está sempre achando que pode compreender tudo, e na dimensão de fé, na espiritualidade, na vida de oração, nesta relação com Deus, a gente não entende tudo, apenas confia, apenas tem fé, apenas se coloca diante do Senhor, ou não, ou você tem fé, não, ou você acredita ou não. O certo é que a gente não entende. O certo é que nós não temos o controle, porque não é humano. Humano é o teu medo. Humano é tu estar lá na barquinha, se não tiver banheiro, só Jesus sabe como é que estava. Tremendo, com medo, lá achando que a barquinha de uma hora para outra ia afundar. Esta sim é a nossa condição. Agora vir caminhando sobre as águas ao nosso encontro é coisa de Deus, para dizer que Ele sempre vem ao nosso encontro, sempre vem. Aí o pessoal está em casa, deixa eu olhar, o pessoal está em casa. Aí os discípulos abuticaram os olhos assim, olhando, olhou. Aí disseram o quê? Com Jesus? Lá vem o quê? Um fantasma. Mas, olha. Se dá certo isso. Olha o abestamento. Os olharam. Aí disse, lá vem um fantasma. Olha o abestamento. Quando a gente está com medo, quando a gente está envolvido demais com um problema, com uma dificuldade, quando a cruz é muito pesada, a gente se volta tanto para aquela situação que a gente não consegue enxergar mais nada. E quantas vezes também, quando a nossa barquinha estava afundando, aqui eu estou tendo a revelação, aí alguém aqui já disse, Deus me abandonou, Deus não existe. É a mesma coisa, noutra linguagem, é a mesma coisa. Tem alguém aqui que já disse isso? Deus me abandonou, Deus não existe, não adianta rezar, para que ir para a missa, para que fé, para que isso? Ninguém se acusa, né? Todo mundo santinho, né? Sei não. É a mesma coisa. Na hora da dor e da dificuldade, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba afundando nos nossos problemas e a gente não consegue enxergar o divino, o sagrado, a presença de Jesus Cristo, que é constante na nossa vida. Aí quando é o fantasma, aí Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Ei, minha filha, eu não escuto mais não por causa dessa máscara. Oh meu Deus, está difícil. Jesus disse, coragem, não tenham medo, sou eu. Não necessariamente nessa ordem, mas é a mesma coisa. Coragem, ou sou eu, coragem, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Vamos dizer? Coragem, sou eu, não tenha medo. Juntos.
Aí agora muda tudo. Aí aqui a gente fica escutando o bizu-bizu da nossa cruz pesando. Não vai dar certo, tu vai morrer, vai se acabar. Eita Jesus, esse casamento não tem mais jeito, essa família não tem mais jeito, esse menino não tem mais jeito. E o que é que eu faço agora? Estou desempregado, doente. A gente fica o tempo todo. Aí se a gente escutasse: meu filho, coragem, sou eu. Tenha medo não, eu estou contigo. Só em ouvir já dá um alento no coração. Não dá, minha filha? Cochila não, meu bebê, porque senão o cachimbo cai. Só escutar não dá um alento, não dá não no coração. Coragem, sou eu. Tenha medo não, meu filho, eu estou com tu. Isso aqui já dá um conforto, um alento no coração. É você sentir verdadeiramente a presença de Deus constante na tua vida. Dificuldades e tribulações sempre teremos, mas o coração esteja aberto às coisas de Deus, a nossa vida de oração espiritual, e a gente vai sempre ouvir Jesus Cristo. Nós vamos sempre ter Jesus ao nosso lado. Ele vai sempre te dizer: coragem, eu estou contigo, vamos juntos. Igual um pai bom, às vezes o filho está lá nervoso e pega na mão: não tem medo não, meu filho, eu estou com você. E a gente se sente mais seguro. O problema continua lá, a gente sabe que tem que enfrentar a dificuldade, mas agora eu estou seguro. Agora eu estou fortalecido. Eu não estou com aquela deprê, com aquele pessimismo. Não vai dar certo, vai se acabar, não dá certo. Não. Agora eu estou fortalecido. E mesmo a barquinha sacudindo, agora eu carrego no coração a certeza: balança, mas não cai. Não vai afundar não. Porque eu tenho Jesus aqui. Aí agora vem outro momento do Evangelho. Entrou Pedro na história. Olha, Pedro é fogo, Pedro é enxerido. Se tu tiver 5 meninos, o mais traquino, pode botar o nome de Pedro. Pode botar. Cadê os meninos, hein? Está na hora não? Está sendo encomendado, planejado, né? Ah, estou entendendo, está chegando, né? Sim. Se tu tiver 5 meninos, o mais traquinho, pode botar o nome de Pedro, que Pedro era enxerido. Chegava na frente e falava, e perguntava. Aí chega Pedro: Senhor, deixa eu andar aí na água. Isso é para a gente humana normal, caminhar sobre as águas, sim ou não? Não. Mas quando eu estou em Deus, eu posso, sim ou não? Posso. Ou seja, restaurar minha casa, restaurar, ter o controle sobre minhas taras, minha vida, eu posso. Ter um namoro ajeitado, ter um casamento fiel, mas anda, misericórdia. Ser um padre fiel, é possível, se tiver em Deus. Aí Jesus diz: venha, pode vir. Você pode casar, você vai ser feliz, constituir sua família. Venha, você vai se consagrar, irmã. Venha ser padre. Seja um jovem cristão do MES, do EJC. Agora, meu filho, se não tiver em Deus, isso só Jesus na causa. Então, eu posso então ser uma pessoa boa. Eu posso ser um santo. Posso, em Deus. Significa caminhar sobre as águas. Restaurar, ser fiel, caminhar sobre as águas. Posso. Aí Jesus diz o quê? Venha. Ou seja, você pode, venha. Em Deus, venha. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me separar de ti. A segunda leitura de passado, não foi, irmã? Quem nos separará? Né? Quem nos separa? Ninguém. Eu posso. Aí lá vai Pedro caminhando.
Aí fez o quê? Teve medo. Quando a água começa a balançar, medo, falta de fé, afundou. Eu vou ser fiel na minha igreja, no meu casamento, medo, falta de fé, de fidelidade a Deus, vai afundar. Mas agora vem uma parte bonita de Pedro. O que foi que ele fez quando estava afundando? Gritou: Senhor, socorre-me. O que foi que Pedro disse? Quando eu digo assim é para ver se vocês estão atentos. O que foi que Pedro disse? Está vendo que tem muita gente cochilando? O que foi que Pedro disse? Salva-me. Foi salva-me, né? Não é socorre-me não, né? Eu inventei, não foi? É salva-me, né? Não é isso não, menino. Senhor, salva-me. O que foi que Pedro disse? Eu queria agora, pelo amor de Deus, que você juntasse essas duas frases para a tua felicidade, para a tua restauração espiritual. Senhor, salva-me. Sou eu, não tenha medo não, coragem. Tu já pensou isso aqui juntinho? A minha necessidade, o meu grito de socorro, Senhor, salva-me. E Jesus logo chega e diz o quê? Coragem, sou eu, tenha medo não. Esse casamento aqui acabou-se, não dá mais para ninguém não, é só graça e bênção. Quando a gente consegue juntar isso aqui, Senhor, salva-me, a minha necessidade, o meu grito, e Jesus logo chega, e ele logo estendeu as mãos e salvou Pedro. Os dois subiram na barca, os outros discípulos todos se prostraram, se ajoelharam e disseram o quê? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, dificuldades e tribulações sempre teremos, a barquinha vai sempre sacudir, grita, pede socorro, salva-me Senhor, e Ele vem sempre em teu auxílio. Ele vai sempre estar ali estendendo a mão e dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Faz a tua profissão de fé, coloca-te na obediência, prostrados, reconhecendo Jesus como Senhor, como Filho de Deus, ou seja, como o teu Salvador. E certamente a tua vida vai ser abençoada, tu terás uma vida feliz e abençoada, e perseverando neste caminho, tu irás com certeza, como diz São Paulo, combater o bom combate, terminar a tua corrida, guardar a fé para receber a coroa da glória. Que assim seja, que assim seja.